Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? De início, vocês sabem acerca do meu livro, ainda está à disposição, ok? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Um tratado teológico, exegético, hermenêutico e também histórico, ok? O link para a compra do mesmo estará aqui embaixo na descrição, ok, meus irmãos? Meus irmãos, ao pensarmos sobre esse assunto, e eu creio que é de extrema relevância para os nossos dias, de antemão, nós precisamos fazer a distinção no que, dentro da teologia, nós chamamos de trindade ontológica e trindade econômica, tá bom? A trindade ontológica diz respeito ao ser de Deus, à pessoa de Deus, à existência de Deus. Ou seja, a Trindade, ela é composta por um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, ok? Todo mundo aí está careca de saber, inclusive os hereges, né? Então, quando fazemos a distinção da Trindade ontológica, nós estamos querendo dizer que as três pessoas distintas à Trindade, elas comungam da mesma deidade, a mesma divindade. Elas comungam da mesma natureza, da mesma essência divina, da mesma glória, dos mesmos atributos e assim por diante. Por outro lado, nós temos o que chamamos também de a trindade econômica. A trindade econômica, ela se concentra a definir como Deus se organizou no decorrer da história da humanidade. Por exemplo, nós entendemos que Deus teve um papel na criação no sentido de predestinar e eleger os seus eleitos e providenciar o plano da salvação, ok? E este plano da salvação foi consumado pelo seu Filho, a saber, Cristo, ok? E nós temos agora também um Espírito Santo que aplica este plano redentor, esse plano da salvação no coração dos eleitos. Portanto, é interessante fazermos a distinção entre trindade ontológica, ou seja, as três pessoas é Deus, comungam da mesma natureza, essência, existência, atributos, glória e assim por diante, enquanto que a trindade econômica, ela tenta clarificar para nós como Deus se organizou, né, no decorrer da história, a fim de, em última instância, é claro, convertir todas as coisas para a glória do seu nome. Tudo que Deus faz visa a glória do seu nome. Então, quando nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é um mistério. Aí você me diz, PH, a doutrina da Trindade é contraditória, né? Ah, meus irmãos, eu acho interessante as palavras de Santo Agostinho. Alguns dos senhores já me ouviram. E Agostinho afirmava dizendo assim: se conseguires entendê-lo, então isso não é Deus, ok? Isso acredito que não deve te impressionar você. O fato de um ser finito como eu não conseguir mensurar ou perscrutar um ser e uma pessoa infinita como Deus, isso não deveria te impressionar. O que deveria te impressionar seria o fato de uma pessoa finita como eu conseguir mensurar uma pessoa infinita como Deus. Porque daí nós não precisaríamos de Deus, nós seríamos tão sábios quanto ele, percebe? Então nós precisamos atentar. PH, e o que dizer do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade? Eu sei que uma gama de estudiosos e eruditos, né, inclusive modernos, eles referem-se, né, ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, ok? Eu penso que não é muito correto afirmarmos assim, porque parece, nas entrelinhas, de maneira implícita, né, parece que nós estamos criando uma ordem hierárquica na Trindade. E percebe que a Trindade é ontológica? Ambos comungam da mesma glória, da mesma deidade, dos mesmos atributos e assim por diante. E parece, mesmo aqueles teólogos sérios, ortodoxos, que quando eles enumeram o Espírito Santo
Deus Pai como a primeira pessoa, Deus Filho como a segunda e Deus Espírito Santo como a terceira, parece que eles estão criando sim uma ordem hierárquica na Trindade. Isto é um erro. Lá no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., Basílio de Cesareia, quando enfrentou os hereges, chamados pneumatômacos, ou seja, aqueles que eram contra o Espírito Santo, e contra um herege da época chamado Macedônio, Basílio de Cesareia, o patrístico, já argumentava no concílio ecumênico da igreja que é um erro, é um equívoco enumerar as pessoas da Trindade, ok? E eu mantenho essa posição do patrístico Basílio de Cesareia. As pessoas da Trindade comungam da mesma essência, da mesma natureza e glória. Isso é Trindade ontológica. Se nós enumerarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós iremos como tendo lugares na Trindade, nós incorreremos em erros, pois a Bíblia não existe uma regra bíblica que defina dizendo que o Pai vem sempre em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Veja, por exemplo, alguns textos, pelo menos três deles. O primeiro, bem conhecido, segunda carta aos Coríntios 13:13. Olha como está a ordem aqui da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, ok? E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Percebe que em primeiro lugar não vem Deus o Pai, mas sim Deus o Filho. Veja na primeira carta de Pedro 1 e 2, o apóstolo Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Percebe que agora o Espírito Santo vem em segundo lugar e Cristo Jesus como em terceiro. Veja na carta de Judas, versos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Percebe? Agora o Espírito Santo veio aqui na carta de Judas, verso 20, como ocupando a primeira pessoa da Trindade. Percebe que se nós enumerarmos as pessoas da Trindade, nós estaremos sim, mesmo que não querendo, não estou dizendo que nós nos tornamos hereges por causa disso, mas nós estamos fazendo nas entrelinhas uma estrutura hierárquica na Trindade, e isto é um erro. Isto já nos concílios de Constantinopla, já nos dias de Basílio, já era heresia, e quem gostava de dizer que o Espírito Santo ocupava a terceira posição eram os hereges da época, né? Os pneumatômacos. E devemos evitar isso, ok, meus irmãos? Eu sei que tradicionalmente sempre foi visto assim, mas, acima de tudo, a Escritura sempre vem acima das tradições, né? Não é correto deixarmos de obedecer a palavra por causa das boas tradições, ok? Eu espero tê-los ajudado, meus irmãos. Abraço.